teve uma pergunta, Amanda, que me encheu assim o coração, tanto assim de, de, de amor por ter uma pessoinha assim na página, né? Uma mocinha de 13 anos que fez uma pergunta lá na caixinha de perguntas. E ao mesmo tempo eu fiquei com meu coraçãozinho apertado, porque ela falou assim, olha, não tenho ninguém que fale sobre modéstia ao meu redor. Tenho ninguém. E eu nem sei, né, do que se trata. E ela perguntou, falou assim, olha, como é que a gente ensina modéstia para pré-adolescentes, para pessoas da minha Você quer desativar os comentários? idade? Não. É, Isso. Olha, uma ótima, né? Como que a gente ensina adolescente a modelo? Ah, bom, primeira coisa, tá, gente, é estar em Provérbios 22:6, né? Para ensinar a criança, né? Ensine a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Então, pais, né? Pais cristãos, ensinem isso desde cedo, antes da pré-adolescência, na infância. Não só com mas com exemplo. Então, ela realmente olha ali para a mãe como uma referência. Então, por isso que é importante a gente investe perto dos nossos. Outra coisa muito importante, isso sim, algo assim, tão grande na cultura atual. O que que acontece? A sexualização das crianças, né? Não sexualizem os seus filhos. Nossa, mas eu não faço isso, né? Às vezes você pensa que não faz, mas faz. Quando você coloca se você veste a criança uma mini saia super curtinha. Quando ela vai sentar, vai até aparecer a calcinha, né? Porque a criança não sabe como se sentar, né? Aí você vai, coloca uma mini saia na menina, né? Coloca uma mini blusa, um vestidinho curto. Isso é sexualização infantil, entendeu? E pior ainda, né? Com essa onda aí, esse boom das redes sociais, o que que a gente tem no Instagram, por exemplo? É, você veste a menina desse jeito, vai, liga a câmera, coloca uma música sensual e manda a menina dançar. Então, assim, não tem como uma criança que é criada dessa forma crescer com uma consciência que seja modéstia. Então, ela certamente, quando ela for uma pré-adolescente, uma adolescente, ela vai vestir de forma sensual, ela vai se comportar de forma sensual, ela vai dançar até o chão, porque ela foi ensinado isso a ela quando ela era criança. Então, a gente vê hoje em dia tanto de criança aí que parece mais mini adulto. Então, isso é muito, muito errado, tá? Agora, quando você já é adolescente, não teve essa cultura modéstia desde a infância, porque pode acontecer também, né? Às vezes, por exemplo, seus pais se converteram mais tarde, né? A gente não sabe, né? Mas assim, papai e mamãe, né? As mães, especialmente filhas mulheres. Eu foco muito nas mulheres porque o meu ensino é para as mulheres e a gente busca, gente, essa questão das. Então, você pode fazer, né? É, instigue esse adolescente a, um gosto pela modéstia, né? Porque muito adolescente pensa que é coisa de velho, que é feio, que é cafona. Então, assim, comece a se divertir com ela, filha, brincando brincando, né? Enfim, mas criando, né? Vamos criar aqui looks modestos para você, né? O que que se encaixa mais no seu estilo, faz isso junto com ela, sabe? Se você, mamãe, é costureira, sabe costurar, ensina a sua filha a costurar, é super divertido, você ensinar ela as próprias peças, né? Você vai ajudá-la a entender qual é o estilo dela, qual é a personalidade que Deus está formando nela, e você vai ensiná-la e é super legal ser diferente do mundo. É super legal porque é único, né? Porque agrada e glorifica a Deus, né? Porque nós somos princesas do Senhor, salvas, né? Pelo sangue de Jesus Cristo.
A gente tem que agir totalmente diferente daqueles que ainda não foram alcançados por essa irresistível graça. Então, é explicando tudo isso para a sua filha de uma forma descontraída, divertida, mas aprofundada também, né? Inserindo teologia aí na vida dela. Eu sei, Amanda, que o seu foco é no ensino para as mulheres, uma coisa para os homens, porque a gente vê que existe uma certa, assim, a gente fala para as mulheres, mas aí os homens continuam fazendo certas coisinhas que também são imodestas, né? Existe alguma coisinha para a gente deixar para os rapazes que estão nos assistindo, os irmãos? Tem sim. Aqui eu não vou me estender muito, mas vou me fazer clara, ok? O que que é o homem, né? Assim, para ele não ser imodesto, né? Para ele não se vestir de forma imodesta. Primeiro, não se vista com desleixo, né? A gente veio no século XXI, né? Começou essa moda dos homens vestindo aquelas calças caídas, né? Aquelas calças no joelho, né? Que mostra enfim, a, mostra a roupa íntima toda do rapaz, né? Mostra até o cofrinho às vezes, né? Isso é muito imodesto, é desleixado, é feio. E a outra coisa, essa muito sutil, muito importante, que está assim, tomando conta, inclusive, assim, algumas igrejas, enfim, deixa eu falar o que que é. Rapazes, não se. Por favor. O que que acontece? É, a cultura, né? As pessoas que estão por detrás da cultura, construindo essa cultura liberal, né? Enfim, essa ideologia de gênero, é tudo muito bem arquitetado. Então, você vai ver, hoje em dia, inclusive em desfiles que eu já assisti, você consegue muito bem diferenciar o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. Então, você vê homem, por exemplo, calças justíssimas, não é nem modesto para mulher, tá, gente? Mas, enfim, você vê homens vestindo calça jeans justa, que marca os três dos homens, né? E isso é muito imodesto, gente, muito imodesto. Aí veste aquela calça justa, que é muito efeminado. Ainda veste aquela blusinha justa, né, com a manga bem justa. Mamãe sou forte, né, que falava na minha época, os músculos bem assim, assim pulando. E vai pregar, né, gente? Vai pregar. Por quê? Porque eu tenho visto muitos pastores se vestindo dessa forma. Os pastores, não todos, graças a Deus, né? Mas aqui nos Estados Unidos, não vou citar nome, mas enfim, tenho visto muitos pastores que são os pastores cools, nice, né? Eles são legais, eles são bacanas, assim, descolados, que vai pregar no púlpito lá, vai pregar a palavra com uma calça de mulher, né? Então não se vista de mulher, não. E eu já vi até homens vestindo saia, né? Agora tem isso também. É a moda que eles chamam de moda neutra ou moda fluida. Então você tem nas passarelas homens de saia, homens de cozinha assim, feminina. Então, homens não se vistam com desleixo, não se vistam de mulher. Ótimo! Pronto. A penúltima. A gente só tem mais essa, mais uma e a gente termina. Tá bom. Quanto mais a gente aprende sobre modéstia, né, Amanda, a gente vai mudando a nossa forma de se vestir, de se portar e tudo mais. Mas como saber na prática se eu realmente estou sendo modesta? Como é que eu visualizo isso no meu dia a dia? Tá. Essa pergunta é interessante, porque às vezes a pessoa, ela tá fazendo tudo direitinho, tá se vestindo com modéstia, tá com um comportamento modesto, humilde, mas ela não tem certeza, né, se ela faz isso por legalismo ou, enfim. Então, eu deixo essa partezinha aqui, ó, do Provérbios, de Provérbios 15:13. Coração alegre formoseia o rosto. Então, assim, o que que acontece? Quando a gente vive a modéstia verdadeiramente, aquilo não é um não é um fardo, não é um peso, não é algo que a gente faz de má vontade, por obrigação ou por imposição. Não, a gente faz
coração alegre, a gente se sente mais bonito, inclusive, né? E Provérbios diz que coração alegre formoseia o rosto. Então, esse coração alegre, ele vai se revelar na nossa face também. E aí a gente vai parar, por exemplo, de tirar foto sensual, com expressão sensual, porque a gente vai ter uma expressão alegre de quem vive a modéstia verdadeiramente, de quem de que parte de um coração puro, né? Então, acho que seria isso. Ah, e outra coisa, né? Você pode se fazer algumas perguntinhas, por exemplo, é, estou fazendo para agradar a homens ou para agradar a Deus? Aí eu pensei num exemplo interessante. Por exemplo, a mocinha não é modesta, ela gosta de vestir os vestidinhos tal, mas aí ela descobre assim da igreja, carinha tal, ele é reformado, batista reformado, presbiteriano reformado, então assim, ele valoriza demais essa questão da modéstia. Ele não namora com moça que não se veste de forma modesta. Aí essa moça não se veste ainda de forma modesta, mas que tá afim do carinha, ela vai pensar assim, ai, tá, então eu vou mudar meu jeito de vestir, vou colocar umas saias bem godê, entendeu? Vou mudar meu jeito de vestir para agradar os né? Para chamar a atenção dele. Motivação errada, motivação pecaminosa. Porque aí você está fazendo isso para chamar a atenção, mas você está fazendo isso para agradar a Deus. Então, é um processo que começa, primeiro, pelo conhecimento, né? Primeiro você transforma a sua mente, né? Não tem Romanos 12:2, né? Que diz, transforme-se pela renovação da sua mente para que seja capaz de experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Ai, né? Começa aí a transformação da nossa mente, que acontece apenas com a palavra. A gente tem que se alimentar diariamente, a gente tem que ter conhecimento na palavra, em mulheres mais velhas, mais maduras na fé, que têm entendimento sobre isso, em comentários bíblicos, teólogos que passam estudando a fundo as questões. Então, com isso, a gente. Aí, oração fundamental. Tá? Fundamental. Porque é o Espírito Santo que vai operando esse milagre em nós, né? Então é isso, a gente transforma, aí isso desce para o coração e crava no coração. Isso gera um coração alegre que vai se revelar nos testes e vai sei lá, né? Vai embelezar o nosso rosto. Acho que é isso. Por fim, por que que a modéstia, Amanda, muitas vezes chama mais atenção, até mesmo que a vulgaridade, né? Se eu sou modesta e mesmo assim eu ainda atraio a cobiça de homens, ou no caso de homens e de mulheres, né? Eu devo me preocupar? Boa pergunta. Nossa, gente, olha, parabéns, viu? A todos vocês que enviaram as perguntinhas. Foram ótimas perguntas. Nossa, assim, que deram aí chance para a gente aprofundar bem esse assunto, né? O que que acontece? É, Deus, ele é o criador, né? Então, se a gente vê os pássaros, a natureza, né? Aqui onde eu moro é bem no meio do mato mesmo. Então, eu amo contemplar a natureza, né? Eu fico viajando, eu admiro, né? A natureza, os pássaros. O mesmo conosco, Deus nos fez belas. E sim, amada, você é bela, tá? Porque você é única. Porque você foi pensada e criada por Deus antes mesmo da fundação do mundo, né? Você é uma forma única, né? Não tem ninguém igual a você. Então, Deus aprecia a beleza. Então, gente, atrair olhares não é um problema. Eu vou explicar isso aqui. Não é um problema em si mesmo, né? Se você, né, tem essa beleza, gente, quando a gente é modesta, de dentro para fora, é bonito, gente, é bonito. A gente se sente bonita. Então, o outro é a gente bonito também, né? Então, você vai atrair olhares. Mas acontece o tipo de olhar, né? Por exemplo, se você está num lugar, né, numa reunião com pessoas e tal, aí entra naquela sala uma mulher bonita, né, que tem uma beleza assim notável, é bonita, mas é elegante, está vestida de forma modesta, anda, caminha de forma modesta, não é rebolando para lá e para cá.
né? Aí ela vai atrair olhares e muitas pessoas vão pensar, homens e mulheres, né? Podem pensar, nossa, que mulher bonita, que mulher elegante. Ok. E podem, inclusive, se inspirar nela. As mulheres podem se sentir inspiradas por ela, né? E os homens podem admirar a beleza dela sem a lascívia e luxúria, né? Se uma outra mulher entra nessa mesma sala, uma mulher bonita também, só que vestida de forma sensual, né? Por exemplo, com um vestido embalado a par, mostra bem as curvas, ou com um decote bem profundo, o homem vai olhar para aquela mulher e não vai ver a beleza daquela mulher, vai ver o corpo daquela mulher, vai ver a sensualidade daquela mulher, né? Então ele vai pensar, uau, que corpão, né? Para não falar outros pensamentos aqui que eu não vou falar aqui, né? Mas é o que o homem pensa quando ele vê uma mulher vestida de forma provocativa. Então você vê a diferença de olhares. Claro que isso não significa que você se vestir de forma modesta não vai atrair olhares. Vai porque a gente é tudo pecador, tudo farinha do passado, né? Então, tem homens que têm uma batalha muito grande nessa área, né? Da lascívia, da luxúria. Então, ele vai olhar para qualquer mulher com esse olhar de lascívia e de luxúria. Mas aí não é sua culpa mais, você não tem parte nesse pecado. Diferente de quando você se veste sexual. Se você não tem parte nesse pecado, você não vai prestar contas disso com Deus. Agora, o rapaz que te olhou, mesmo você estando modesta, ele vai prestar esse pecado com Deus. Muito bom, Amanda. Amei, amei demais. Nossa, Ai, que que bem. bom, Shelly. Que bom. Maravilhoso. Deus te abençoe. Foi um Amém. prazer receber você aqui nos comentários. É, Amém. Ah, aí, posso, Shelly. Posso só finalizar, já que a gente tem mais um tempinho, só finalizar com um detalhe bem importante que me sim, veio aqui à mente agora. Gente, então, pensem, quando vocês pensarem em modéstia, pensem em Jesus, sabe? Porque isso facilita bastante também. Jesus, o próprio Jesus diz, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Então você vê que Jesus, ele disse que ele veio ao mundo para servir, para servir, não para ser servido, né? E ele coloca os outros à frente dele, ele nos ensina a ver o outro como superior a nós mesmos, né? Jesus, ele nos ensina isso. Então, assim, o coração de Jesus é um coração humilde, né? Mesmo com toda a sua majestade aqui nessa terra, né? Ele é Deus, 100% homem, pisou nessa terra no meio de um bando de pecadores, né? Mas ele ensinou o quê? Humildade. Então, não se esqueçam, a humildade e a modéstia estão de mãozinha dada, fazem parte da mesma família, do mesmo campo semântico. Então, Jesus tinha um coração humilde e um coração modesto. Isso se revelava nas atitudes de Jesus, né? Na forma como ele nos ensina sobre o relacionar com o, né? E até mesmo nas vestes dele. Ele era diferente dos fariseus, né? E ele era um judeu também, mas você via que ele era bastante diferente. Ele chama os fariseus de quê? De sepulcro caiado. Por quê? Por fora tinham a aparência de piedade, mas por dentro eram podres, eram cheios de iniquidades, de maldades, né? Então não sejamos como os fariseus, não sejamos também como os pagãos, as mulheres pagãs que não professam a fé em Cristo. Tem que ter uma diferença, gente, entendeu? Uma diferença entre a mulher que ainda não foi alcançada, e eu falo ainda porque eu tenho esperança que uma multidão de mulheres que estão no mundo, mulheres feministas, prostitutas, uma multidão de mulheres será alcançada pela graça irresistível de Deus. Mas elas ainda não foram, então a gente tem que ser diferente delas, né? É, então, não sejamos também como as mulheres pagãs, como as prostitutas daquela época, as prostitutas rituais, por exemplo, que eram oferecidas, né, em rituais, em orgias, não é? E não sejamos como essas mulheres, né? Agora, uma coisa importante é que naquela época a marca de sexualidade estava muito nas joias, no penteado, né? Porque ela
passavam horas e horas e horas adornando-se, né? Adornando aquelas tranças gigantes, colocando ouro, pérola para todo lado, ficava horas aquilo, né? Isso as mulheres pagãs e as mulheres prostitutas. Aí, obviamente, Paulo ia orientar nesse sentido, né? A gente vê isso em 1 Timóteo e em 1 Pedro, né? 1 Pedro 3, 1 Timóteo 2. Orienta nesse sentido, para não se adornar, né? Não focar nisso, né? Não se focar nesse adorno com as pérolas, com os ouros, que era a marca de sensualidade daquela época. Trazendo esse princípio bíblico para hoje, o que é a marca de sensualidade de hoje? As roupas, né? As roupas, o biquíni. Não são mais acessórios. Claro que a gente não vai exagerar em nada, a gente não vai exagerar na maquiagem, a gente não vai exagerar nos acessórios, mas a gente pode usar e ficar linda, né? Mas a marca de sensualidade hoje são as roupas. Então, mudemos as nossas vestes, amadas. Criemos uma cultura de modéstia, sabe? Começando por nós, entendeu? E contaminando, né? Contagiando a todos na igreja. Ensine as mulheres mais jovens na igreja quanto à modéstia. É Tito 2, o nosso ministério é Tito 2, amados, entendeu? Ensine as suas filhas, sabe, sobre modéstia, para que a gente crie essa cultura de modéstia na nossa sociedade, que possa passar de geração para geração e que a gente possa efetivamente ser agentes transformadores da sociedade, ser sal dessa terra e luz desse mundo. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada por ter me deixado terminar. A gente pediu para você fazer suas considerações finais. Ai, tá. Desculpa, olha, eu sou apressada, né? Imagina, amei. Que bênção, Amanda. Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe todo mundo que assistiu, que acompanhou a gente até aqui, né? Que a gente possa guardar essas palavras no coração e, né, que elas transformem no externo, né? Entrem na nossa mente, desçam para o coração e mudem, reflitam no nosso exterior, né? Amém. Luz do mundo e sal da terra. Glória a Deus. Deus abençoe. Você vai deixar salva, Michele? Você vai deixar? A outra já salvei, essa daqui já salva também. Vai ficar salva. Você me permite subir para o meu canal do YouTube? Claro, claro, pode ficar à vontade. Gente, ó, se inscrevam no canal, se inscrevam na página da Amanda, Fielmente Feminina, viu? É maravilhoso os textinhos, os vídeos no YouTube que ela posta, uma bênção. Vocês vão ser gratificados. E semana que vem, só avisando, a gente vai ter outra live no próximo sábado, vai ser com a Mainara, com o irmão Jarbas, falando sobre legalismo, que complementar o que a gente falou hoje. Legal. Não tem dúvidas que vai ser uma bênção também. Tá bom? Deus te abençoe, princesa. Deus abençoe vocês, amadas. Um beijo. Deus abençoe.